E isso é uma coisa que sempre acaba causando algumas pequenas diferenças, mas que a gente vai estar lá no Hackathon para dar o apoio para vocês, porque a gente já usou bastante a placa, a gente pode dizer, isso aqui funciona, isso não funciona, isso dá certo, etc. Então, na realidade, nós estamos falando em placas que são kits microprocessados, tá? Nós estamos falando em placas que são computadores embarcados rodando Linux, e, por favor, não confundam com microcontroladores que não têm sistema operacional, executam direto sobre a placa e que são feitos para justamente interfacear a parte de hardware digital com analógico. Tá? Então, aqui é tudo digital, basicamente, o mundo dessas plaquinhas é um computador digital. Aqui nós temos entradas e saídas analógicas, controle de motor, PWM e outras coisas mais. Por isso que o interessante, na minha opinião, é integrar, e é o que eu faço aqui seguidas vezes, pegar um Arduino e conectar o Arduino. Esse aqui está com shield de GPS, tá? Mas é pegar um Arduino e conectar numa Dragon Board. É fácil de fazer e funciona muito bem. Você vai lá, pega o Arduino com o seu circuitinho maluco e joga dentro da sua Dragon Board. É possível? É. Porque tudo que eu conecto num computador via USB, eu conecto na minha Dragon Board via USB. Se eu uso um Arduino conectado no notebook, por que eu não posso usar na Dragon Board? Posso. Da mesma maneira, conexão USB serial. Se eu tenho um GPS por USB, tá? E nós vamos ter lá no dia, eu só não trouxe hoje aqui, mas eu tenho um pendrive que é um GPS, né? Ele liga no USB tipo pendrive e ele dá um GPS. Eu consigo botar GPS no meu notebook, consigo colocar GPS na Dragon Board. Eu tenho um leitor de RFID, está aqui inclusive funcionando. Tá? Consigo ligar via USB, está ligado na Dragon Board. Eu quero ouvir áudio, eu não tenho, isso é estranho, né? Lá no celular, mas não tenho fone de ouvido. Mas eu quero ligar um fone de ouvido. Eu pego um adaptador USB de áudio e aqui eu tenho consigo ligar um fone de ouvido, uma caixa de som na saída de som. Tá? Quero ligar uma webcam. É USB? Claro. Funciona no notebook? Funciona. Funciona na Dragon Board? Funciona. Consigo pegar o microfone da câmera? Sim. Nós vamos ter 3 câmeras dessas, pelo menos, à disposição durante o Hackathon para quem precisar. Tá? Então a gente vai poder usar câmera, a gente vai poder usar GPS, a gente vai poder usar áudio, a gente vai poder conectar Arduinos vários, vamos ter à disposição vários kits de Arduino para poder conectar com a Dragon Board. Tá? E isso é muito importante. Óbvio, o Arduino ele tem um monte de conexões interessantes que fazem justamente que você possa fazer coisas que você não faz com hardware convencional. Tá? Com o Arduino, eu vou lá e posso conectar uma matriz de LED, posso conectar um sensor daquele de corredor de presença, que é o chamado sensor PIR, posso ligar um motorzinho para fazer uma base que gira, né? Uma base orientável, para ligar uma câmera e orientar, posso ligar botõezinhos de joystick, tudo isso nós vamos estar levando para ter à disposição lá durante o Hackathon. Posso ligar séries de motores variados, posso ligar até, se eu quiser, um laser pointer, que tem várias aplicações, né? Entre elas depois nós vamos discutir algumas possibilidades. Então, tudo isso eu posso fazer. Tá? Eu tenho condições de ter todos esses dispositivos ligados no Arduino e ligados depois, transmitindo via serial para dentro da nossa plaquinha. Tá? Então, o que acontece? Quando tem um Arduino desse, a gente vai ter também Arduino Mega, você tem um número enorme de conexões de I/O digital e analógico. E eu consigo ligar LED, display LCD, buzzer, né, um alto-falantezinho para fazer barulho, botões, potenciômetros, encoders, bússola, acelerômetro, GPS, sensor de luz, sensor de temperatura e de peso, motores servos, motores contínuos, DC, motor de passo, step motors, interface de joystick, remote, data loggers com cartão SD, relógio de tempo real, controle de garra, base contínua, sensor infravermelho, sensor de sonar, para colisão, comunicação Bluetooth, Wi-Fi. Então, assim, bom, é o Arduino. Quem conhece o Arduino sabe que eu não estou falando nada demais aqui. E tudo isso passa a ser conectável com a nossa placa. Seja pelo mezanino, só que eu vou confessar para vocês, o custo de um mezanino é maior que de um Arduino. E é muito mais difícil de programar do que pegar pela serial os dados que o Arduino manda. Claro, você vai ter que programar o Arduino e mandar pela serial. Mas esse carinha aqui não é dos mais simpáticos. A gente tem tudo pronto, todo o software para já sair usando ele, mas eu confesso que a instalação leva um certo tempinho para fazer. Tá? Não é tão trivial.
E dá para usar a internet das coisas, conectar com outros devices, né? Hoje em dia, por que a internet das coisas está tão na moda? Porque a gente tem dispositivos Wi-Fi que você consegue conectar pelo Wi-Fi com uma placa dessas a um custo ridículo de menos de $10, como a SP32. Se vocês comprarem a mais antiguinha, a SP8266, vocês pagam $5. Ou se vocês comprarem um Arduino Nano, paga $3. É uma maravilha, né? IoT para todo mundo. Só que o que você precisa normalmente? Uma estação central, né? O servidor, vamos dizer, do IoT, que vai rodar onde? Vai rodar numa Raspberry Pi, vai rodar numa BeagleBone ou numa Dragon Board, obviamente. Ok? Então, o que a gente pode fazer? Né? Vamos ver agora realmente a parte de programação da nossa Dragon Board. Primeiro, a gente tem a parte de instalação do sistema. Eu não vou passar essa parte de instalação, porque nós já vamos chegar com todas elas com o Linux Linário instalado. Isso é uma grande vantagem, tá? Porque perde só tempo, você tem que baixar a imagem. Eu vou estar lá no dia, se precisar refazer a imagem, a gente refaz. Se alguém tiver a neura de querer usar o Android, porque eu quero usar Android, a gente bota o Android. Mas eu não sei bem para quê, tá? A gente consegue fazer isso e eu já trabalhei com isso, a gente tem os scripts, tudo de como fazer. Tem na internet, eu tenho um scriptzinho rápido, que eu tive que instalar boa parte das plaquinhas que vieram fechadas de fábrica e a gente trocou de sistema, né? Foram mais de 10 plaquinhas que a gente trocou o sistema. Tá? A senha é Linaro, né? Login Linaro, senha Linaro, então essa é a senha do root, vocês vão precisar delas várias vezes. Tá? E está instalado então o tal do Alip, que é um LXQT desktop. Isso é uma característica, eles usaram o LXQT, é um sistema de janelas para o Linux e é lightweight, né? Assim, tipo um sistema mais leve. E isso traz algumas vantagens, porque é levezinho o sistema gráfico, mas também traz algumas desvantagens, né? Tem uma ou outra incompatibilidade aí, dado o sistema gráfico que é o LXQT que está sendo usado. Inicialmente, quando a placa veio de fábrica, ela veio assim. Foi a única vez que eu rodei Android numa tela de 50 polegadas. E você tinha, inclusive, o telefonezinho, o cadeado, o Android. Era um Android, tá, gente? Uma tela de 50 polegadas. Era uma coisa meio divertida de fazer. Tá? Mas é assim que ela veio de fábrica. Nós, em seguida, pegamos e tiramos e colocamos o sistema que é o Linaro, esse que a gente viu, com o shell do Linux, o sistema de janela, roda Linux. Já vem com GCC, com Python 2, Python 3, com o Chrome Browser, tudo prontinho para uso. Tá? Então a gente já vai receber ela pronta para uso, vamos dizer assim. Tá? Junto com isso vem o linker Mezzanine, que é o Link Sprite, que é uma base de sensores, ela tem conectores análogos e digitais, analógicos e digitais, né, e que permite então que você faça uso da nossa Dragon como se estivesse usando um Arduino. Tá? E vem essas pequenos adendos aqui, né, que são as unidades, por exemplo, de temperatura, que é um sensor de temperatura, sensor de luz, um LED, um potenciômetro, um relé, um sensor de botão e de toque, por aí vai. Tudo isso está bem documentado. Né? O que vem nesse kit daqui, esses slides vão ser disponibilizados, então vocês vão ter acesso a todas essas informações ainda antes do início do Hackathon, tá? A gente vai botar lá na página do Hackathon. E aqui então tem a lista do que vem. Essa lista é o que está dentro da caixinha lá do Link Sprite. Ok? Em termos de programação, tá? Então vocês viram que eu posso chegar, pegar minha plaquinha no primeiro dia, vou lá, grudo em cima esse stack, essa pilha, né, o mezanino do Link Sprite, e posso ter acesso a vários dispositivos que vem pronto com a plaquinha. Tá? Mas eu também posso fazer as loucuras estilo Osório, que é conectar um Arduino pelo USB, botar uma webcam, botar as coisas malucas que a gente adora fazer com ela. Né? E aí começam os pacotes a serem instalados. Tá? Normalmente ele já vem com o GCC, G++, né, G++, o C++, Python 2.3. Os editores eu baixei alguns, né, mas isso é um pouco do gosto de cada um. Isso não vai estar igual em todas as placas, né? Alguns vieram com um ou outro editor instalado. Eu uso muito o Nano e o Carite, que eu acho que são os melhores. Eu comecei usando o Gedit, mas é mais pesado. O Carite é mais adequado, eu diria, para a nossa plaquinha. O Nano é bem simples. E depois tem o LeafPad, também é bastante interessante, e outros que podem ser usados. Tá? Mas aí se instala com sudo apt-get, igual ao Linux. Né?
você dá um apt-get e baixa o seu pacote. Depois é interessante adicionar o pip, que é o installer do Python. Inclusive, a gente tem se alguém quiser levantar um servidor web, é uma linha de comando e tem um servidor web funcionando em Python. Tá? Eu já testei, funciona, uma maravilha, fantástico. O ffmpeg tem um pacote, porque quando você dá um sudo apt-get, um pacote no Ubuntu, no Linux, qual é o problema? Você tem que ter ele para a sua arquitetura. Então, você tem que ter para a arquitetura ARM. ARM da nossa placa. Então não é tudo que você... Algum pacote talvez vocês não encontrem. Eu tenho que dizer que a maioria dos pacotes eu consegui. Eu usei o pip, usei o ffmpeg, o X, que é um visualizador de webcam. O OpenCV foi instalado. A gente criou um bot do Telegram, que é tipo o WhatsApp, né, para fazer bots. Usei o Audacity, que é um editor de áudio, que é bem conhecido da comunidade open source Linux. Tanto para entrada como para saída, funcionou, que é uma maravilha. Consegui acessar GPS pela USB. Consegui, inclusive, acessar um sensor a laser, que é um lidar chamado Rokuyo. A gente usa na robótica e a gente conseguiu instalar ele, porque ele também se comunica pela USB. Conseguimos fazer comunicação com o Arduino. E quem tiver o link Sprite, aquele mezanino, consegue com a biblioteca libsock programar também todas essas interfaces aí. Tá? Então a gente tem pacotes de serial USB para poder conectar os diferentes devices em C, C++ e Python. Então se quiser programar para acessar serial em C, dá para fazer. Em C++ dá para fazer. Em Python dá para fazer. E nós já testamos tudo isso. O que a gente não chegou a testar completo, mas que certamente dá para fazer? Se eu precisar levantar um servidor Mosquito, né, um MQTT, para fazer push de informações de IoT e coisas do gênero, dá certamente para fazer. TensorFlow, já vi tutoriais do pessoal usando o TensorFlow, inclusive na Dragon Board. Tá? Então, Deep Learning roda. Até porque o TensorFlow lançou uma versão mobile, que é mais light, feita para fazer Deep Learning em cima de placas mobile. Dá para ler QR Code? Eu daria assim, 99,9% de chance que sim. Existem pacotes para isso, em Python, e eu não vejo por que não vai rodar, mas eu confesso que eu não cheguei a testar tudo. Dá para ler um RFID? Isso eu não vou nem perder muito tempo explicando que dá ou não dá. Então, o que é um RFID? Aquelas tags, né? Vocês conhecem RFID? A gente tem algumas tags, por exemplo. Isso aqui é uma tag RFID. Aqui dentro tem um tagzinho que você consegue ler, tá? no seu sensor RFID. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar o editor, o CarWrite. Ali temos um editor de texto. Ctrl+, vou aumentar, Ctrl. Ok? Eu vou pegar essa tag e eu tenho aqui um sensor RFID. Tá? O que eu vou fazer? Esse sensor está ligado no USB, que está ligado na Dragon Board. Ó, que legal! Está lendo meu tag. Eu tenho um cartãozinho de tag RFID. Ok? Legal, né? Ah, que divertido. Pode servir para alguma coisa, talvez durante o hackathon. Eu tenho o meu cartão USP. Ou seja, se alguém quiser se divertir durante o hackathon fazendo alguma coisa que se baseie no cartão USP, isso aqui vai estar à disposição dos grupos que vão estar participando do hackathon. Simples assim. Um scanf é isso aqui. Tá? É uma leitura de teclado, que eu estou no editor de texto, mas é uma leitura de teclado que a gente está fazendo aqui, usando RFID conectado via USB na Dragon Board. Tá? Então, só para mostrar para vocês, dá para fazer? Sem dúvida que dá para fazer acesso a RFID. Certamente, ler imagens nós vamos ver que é muito fácil. Inclusive, esses tempos teve um webinar, né, daqueles seminários pela internet, de uma placa chamada Dragon Wally. A Dragon Wally é uma placa estéreo, né? Ela trabalha com 2 câmeras e feita especificamente para Dragon Board. Feita no Brasil, por brasileiros, e eu considero uma das top placas de visão computacional do mundo. E é nossa aqui, Brasil. Tá? E é excelente, se vocês entrarem numa empresa brasileira daqui de São Paulo,
fabricando uma placa de altíssima qualidade para visão computacional. E eles embarcaram Deep Learning e com processamentos fantásticos. Assim, é realmente de cair o queixo do que eles estão fazendo com a Dragon Board e com visão computacional. Tá? Mas a gente não tem a Dragon Board para o Hackathon, sinto muito. Tá? Infelizmente não está disponibilizado. Mas é bom saber que é possível. Tá? Em termos de projetos práticos, vamos lá, vamos falar um pouquinho de projetos. Né? O que a gente pode fazer e como que a gente faz para fazer implementações usando a nossa cara Dragon Board. Com ou sem o Link Sprite, Arduino e o que for. Primeira coisa, chegou no Hackathon, tem que preparar ela, conectar com Wi-Fi. Coisa zero é conectar com Wi-Fi. Então entra lá, seleciona, né? Vocês têm, é como qualquer Linux, tem lá o botãozinho internet, você seleciona qual rede, se autentica e beleza. Tá? Nós vamos estar com a rede da USP funcionando e aberta como é normal para qualquer um de vocês acessar o Wi-Fi. Depois o teclado, a gente tem tido problemas de teclado, né, porque os teclados brasileiros são diferentes, então é bom configurar. Eu configurei muitos teclados, a gente já descobriu um que é o mais ou menos o melhorzinho, tá, que é o Português Brasil, e da IBM Lenovo, não sei porquê, mas é o que fica mais perfeito, letra cedilha, barra, etc. Configurar a data e a hora, também é importante configurar que nós estamos no horário da América e de São Paulo. Depois, a próxima coisa que eu sempre costumo fazer é dar um sudo apt-get update, para dar um update dos servidores, da onde ele vai buscar os pacotes. Não façam upgrade. Eu não aconselho. Eu fiz. Deu pau na minha placa, tive que reinstalar tudo do zero. Tá? Nós já estamos com a última versão do Linaro, então não faz muito sentido dar upgrade. Agora, por que o upgrade? Se eu já estava com a última versão resolvendo ferrar minha placa, não sei. Tá? Mas eu assim, não vejo porquê, né? Se vocês olharem a versão que a gente tem na placa instalada atualmente é a última, não faz sentido. Só dei um update, por quê? Porque a gente vai puxar muito pacote. Nós vamos puxar pacotes, como eu já instalei alguns, né? O Nano, o CarWrite, o LeafPad, FFmpeg, libOpenCV Dev, para quem quer programar em C++ com o OpenCV, para quem quer programar em Python com o OpenCV, Fe e o iSight são visualizadores de imagem que são úteis para visualizar JPEG, PNG e companhia. Tease é o visualizador da webcam. Audacity para a parte de áudio. Python Pip é o instalador, tanto para o Python 2, depois o Python 3 Pip. IDLE, a IDE, o Ambiente Integrado de Desenvolvimento para o Python, tudo isso está lá possível. Tá? Todos esses eu já instalei e funciona. Tá? Depois instalar um software para USB, que é interessante, e os softwares para quem vai usar o mezanino. Tá? Então, isso é o que tem nesse nosso passo a passo aqui. Então, para quem quiser usar imagens, o que eu estou usando em imagens? Eu usei uma webcam, essa daqui, tá? É só conectar na USB, ela sai funcionando de cara, tranquilo. Tá? Eu não sei se eu estou com o Tease instalado, se tiver dá para a gente... até olhar aqui como é que vai funcionar. Eu vou fechar. O browser não tem que ficar aberto. Ele é... o browser eu já vou avisando, tá, gente? O browser, ele... Pronto. No device found, acho que eu fui meio rápido demais. O browser não abram mais de 3 abas. Ele costuma deixar a máquina tão lenta que você não consegue fazer mais nada. Tá? Mas isso é porque você tem 1 GB de memória, não dá para fazer muito. Tá? Então, por favor, não abram mais de 3 abas. Se quiserem ficar procurando coisa na internet, procurem no seu notebook, não no browser do Linaro. Então, vocês estão vendo, eu acabei de conectar essa webcam aqui. Tá? Claro, o tempo de refresh não é o melhor, porque, na verdade, ele tem aquisição do vídeo, processamento, exibição na tela, mas se eu consigo adquirir um vídeo com fluidez, tá? Adquirir sem mostrar, sem ter um feedback, né? Então, a gente tem uma webcam funcionando, ela tem áudio também embutido, tá? E se eu usar o FFmpeg, maravilha, não tem erro, tá? Então, eu costumo usar justamente ou o OpenCV ou o FFmpeg para acessar a câmera. Tá? Então, o que a gente faz? A gente instala esse pacote aqui. Se eu quiser pegar um frame só, é só fazer isso aqui e pegar um frame. Se eu quiser pegar alguns frames e formar um vídeo, também é tranquilo. Tá?
Se eu quiser visualizar graficamente com uma interface, uso o TIS, que é isso que eu acabei de mostrar. Se eu quiser programar com o OpenCV, eu vou instalar o OpenCV com sudo apt-get install Python OpenCV, né, para poder usar o Python, e aí eu consigo fazer exibição. Só que tem um detalhe, e aí vem os detalhes da placa. A função IMShow, quem já usou o OpenCV em Python, IMShow não funciona. Não me perguntem por quê. Não funciona. Ele não abre uma janela. Eu acredito que é por causa do sistema, o LXQT que ele usa. Tem alguma biblioteca que dá pau, dá um monte de erro. Olha, eu instalei tudo que era pacote que eu conseguia, dei o upgrade que ferrou a máquina, fiz um monte de coisa, não consegui fazer funcionar. Qual é a solução? Abre um shell e executa um visualizador. Dá na mesma, você vai ver a mesma imagem. Claro, você não vai ter a possibilidade de fazer uma aplicação interativa gráfica, né? Vendo a imagem e interagindo com ela. Você vai ter que disparar e mostrar um visualizador. Mas toda a parte normal de processamento de imagens funciona. Detecção de borda, filtro, convolução, o que eu quiser fazer. Né? Só que no final, a imagem final, eu não vou conseguir exibir na tela. Eu vou ter que chamar alguma coisa. E nesse caso, o que eu fiz? Eu usei o Fê. O Fê é um exibidor de imagens. Né? Ele dá um display da imagem, JPEG ou PNG. Então eu dou, para quem programa em C, equivale ao comando system. Você dá uma chamada do shell, ele vai lá, dispara, exibe e você vê a imagem. Então, na realidade, não é uma coisa que vai prejudicar o desenvolvimento. Tá? Então, mas é um aviso que é bom saber na implementação. Tá? Eu consigo ler uma webcam, sim, claro, com video capture read, etc. Só que, de novo, eu não vou conseguir exibir, o IMShow vai dar pau. Tá? Então a gente vai ter que botar de outra forma. Tanto que foi aí que eu testei o servidor HTTP. Eu capturava as imagens e jogava no disco. E aí, em vez de eu visualizar, eu disponibilizava as imagens que eu capturei para um servidor web. E aí, seja localmente, no localhost, ou se eu tiver o IP da minha máquina, eu posso acessar a imagem que eu salvei. Foi uma linha de código. Python ativa o Simple HTTP Server, está no ar no servidor web. Simples assim. Então você já tem ideia de quantas aplicações vocês podem desenvolver em termos de criações aí que vocês podem fazer com essa plaquinha. Tá? Usando o PIL também, que é o Pillow, o Python Imaging Library, vocês também conseguem fazer, de novo, é a mesma coisa, mas de novo o PIL também falhou no PIL Show. Tá? Questão realmente do sistema de janelas. Aí o que eu fiz? Fiz a mesma coisa, vou lá, chamo uma aplicação externa que me exibe a imagem. Tá? Em C, a mesma coisa. Dá para compilar? Dá. Programa em OpenCV, só que de novo vai dar pau na parte de exibição, e aí você usa uma aplicação externa. Tá? Então, dá para fazer muita coisa com o OpenCV e com a Dragonboard. E aí eu sugiro, né, detecção de presença, de intruso, leitura de QR Code, de códigos, as tags de realidade aumentada, código de barra, leitura de texto, reconhecimento de marcações, de landmarks, de pessoas, reconhecimento facial é possível de fazer, local ou na cloud, né, como você se ficar muito pesado, captura a imagem, manda para a cloud e reconhece. Né? Controle de qualidade em linhas de produção, navegação por imagens, entretenimento, monitoramento, querem salvar alguém de se afogar numa piscina, aquela piscina que você tem na sua casa, uma criança se atirou lá dentro, morreu afogada, bota simplesmente uma câmera lá em cima que vai detectar que entrou alguém dentro da piscina. Olha o que vocês podem fazer pelo mundo a um custo de menos de $100, que é o que torna viável a aplicação. Eu não vou precisar comprar um equipamento de monitoramento com um PC inteiro, botar uma webcam, pagar uma fortuna por tudo isso. Por menos de $100 eu tenho uma plaquinha, coloco uma webcam baratinha, não precisa ser uma webcam de grife, e está feito. Você tem um sistema de monitoramento, e que é capaz de dar um alerta no caso de alguém cair dentro da piscina. Olha, assim, essa pode ser o tema de um grupo, se quiser. E é uma coisa que eu tenho certeza, é uma aplicação que tem uma relevância enorme. Né? Eu não sei se, assim, normalmente você conhece alguma história de alguma família próxima ou longe de que teve casos de acidente em piscina com criança. Hoje em dia se bota muito a rede, mas mesmo a rede ainda assim tem gente que cai e a rede pode até complicar mais. Então você pode fazer um sistema de monitoramento por visão e alerta. Né? Sistemas de reabilitação, fisioterapia, N coisa. Então, visão é uma das grandes possibilidades do hackathon. Vamos ter câmeras? Vamos ter algumas câmeras, não vai ter
dezenas de câmeras, mas vão ter câmera suficiente para poder testar as suas aplicações. Tá? Então a gente vai estar disponibilizando lá. Claro, depois, passando o OpenCV, comunicação serial. Como é que eu faço a comunicação serial? Eu vou ter pacotes de comunicação serial. Tá? Eu testei um pacote para C, um pacote para C++ e um para Python. Todos os três funcionaram. Tá? Você só tem que regular, obviamente, qual é a porta que você está usando, etc. Eu fui agora testar o meu GPS, que é uma USB, e o programa que eu compilei estava na outra porta. Eu tinha que editar e compilar, acabei usando, em vez de usar a solução em C, né, eu acabei usando a solução em Python, que também é bastante simples. Tá? Então, tem a versão em C++ também, para quem quiser usar, aí mais elegante, com threads, toda chique. Tá? E a versão em Py serial. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Se eu pegar minha plaquinha, tá? Eu tenho a plaquinha aqui, eu tenho aqui dentro dessa pasta um cara que é o Python Serial Test Py, que é aquele código que eu mostrei agora para vocês ali. Tá? E eu posso mandar então ler uma porta serial. Gente, isso aqui eu vou conectar um Arduino, qualquer coisa que o Arduino escrevesse, agora vai ser uma porta serial, né? Um GPS. Conectado ao GPS, tá? Isso aqui é um shield de GPS para o Arduino. Óbvio que vocês sabem que GPS indoor não vai dar certo, né? Mas, porta /dev/ttym0, que é o... Tá lá. Eu estou vendo, óbvio, a minha altitude coordenada não vai rolar, né, gente? Mas o que eu posso fazer? Nós estamos indoor. Mas vocês estão vendo que eu estou recebendo dados do Arduino. Tá? Isso é essencial, a serial funciona. Então eu consigo ler dados de uma serial, tá lá a hora, tem as coisas, mas óbvio, eu tenho que ir na rua, mas se eu sair com esse equipamento na rua, eu vou começar a receber dados de um GPS. Tá? Seja ele o GPS com Arduino, seja o GPS que a gente tem também via USB. Ok? Então, assim, é muito fácil de programar porta serial. Estou fazendo em Python, mas eu fiz esse mesmo teste, funcionou em C ou C++. Ok? Então, aqui tem os códigos. Como é que eu instalo o Python PySerial? Pip install PySerial, é tranquilinho. Tá? E esse é o código que eu estou usando. Óbvio, se eu tenho um Arduino, eu posso fazer... Todo o Arduino vem preparado, né, para poder ter uma console via serial. O meu laser pointer está morrendo aqui, tá? Mas isso aqui é console serial, né, lá no DEV-TTY-USB0, e é o que a gente faz, a gente conecta, assim como eu recebia pela serial do meu notebook, eu posso receber pela serial da Dragon Board. Isso aqui é um exemplo de um sonar sendo analisado aí, então eu posso detectar obstáculos e tal. Nós vamos ter sonares disponíveis, aqueles OHC SR04, que são bem conhecidos, e a gente vai poder fazer aplicaçõezinhas, então, usando um sonar na Dragon Board, que é uma coisa interessante. Tá? Então tem vários tipos de circuitos que a gente faz com o Arduino, controle de motor servo, leitura de potenciômetro, até escrita em cartão SD da maneira mais estúpida. Aqui está o sonarzinho, esse aqui é o SR04, controle de motores e tal, IMU, bússola, tudo isso a gente pode fazer aplicações ligadas pela serial. Tá? Então, os exemplos, o que eu faço com uma Dragon Board? Eu posso ler o GPS, eu posso ler sonar, luminosidade, por um sensor de luminosidade. Claro, eu posso usar o sensor de luminosidade daqui da plaquinha da Linkit Sprite, mas eu costumo usar como sensor de luminosidade. Você vai lá numa casa de eletrônico e deveria ter algum por aqui, agora eu vou demorar a achar, mas você compra um LDRzinho, né, que é uma coisa que tem em qualquer esquina, e o seu LDR você conecta direto, custa alguns centavos. Tá? Eu tinha alguns LDRs perdidos por aí, e você sai usando o sensor de luz. Tá? Na falta de um LDR que eu não encontrei, a gente pode usar um pouquinho maior, que você também encontra em qualquer lugar. Isso aqui é um LDR, tá, gente? O mesmo LDR que tem um LDR escondido aqui, tá? Aqui tem um LDR um pouquinho maior. Qual é a vantagem do LDR grande?
Eu costumo fazer barreira laser, né? Você liga um laser e você consegue medir a variação de luz porque o laser está incidindo no sensor de luz. E a barreira laser é a melhor coisa porque você detecta qualquer pessoa que passe por um laser, se alguém veio roubar o seu gado na sua fazenda, se alguém veio invadir a sua casa. Então é mais um exemplo de aplicação facinho de ser feito com um Arduino ou com o Link Sprite. Né? E sensores a laser a gente vai ter lá também. Né? Eu tenho aqui uma coleçãozinha de micro lasers para Arduino, tá? Que vão estar lá à disposição. Isso aqui é um laser pointer, né? Só que feito para Arduino. Então a gente liga, emite o seu sinal do laser e você consegue fazer uma barreira laser, por exemplo. Você consegue usar os sensores PIR de presença desse de corredor, você consegue usar um sonar, você consegue fazer vários tipos de aquisição e monitoramento. Então tudo isso vai ser possível com a nossa Dragon Board, e inclusive com os dispositivos que a gente vai estar ofertando lá, ofertando assim, no sentido de emprestando, tá? Durante o evento. Tá? E justamente, ó,